Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre aviação. Nesse bate-papo está conosco Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. O show business começa agora. Artista plástico, empresário e colecionador de arte, ele vem de uma família que há décadas atua no setor de aviação. Seu pai, o pioneiro comandante Rolim Amaro, fundou a TAM. Hoje, ele é dono do próprio negócio, no ramo de aviação privada. Vamos falar agora com Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. Boa noite, Marcos. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Sônia. Parabéns pelo programa, pelo sucesso, pela audiência. É um prazer estar aqui. Por que você escolheu a aviação? Pois é, Sônia. O meu negócio é um pouco diferente do negócio que era o negócio do meu pai. Porque o meu negócio é o seguinte, os aviões só decolam quando me pagam. Eu não tenho que ficar decolando meu avião com uma certa regularidade. Então, o negócio de aviação executiva, ele é muito mais seguro, vamos chamar assim, do que o negócio de aviação comercial. Em termos econômicos, certamente sim. Agora, você algum dia pensou em fazer outra coisa? Você é artista plástico? Pois é. Eu pensei... Conta um pouquinho da sua história. Eu pensei, tanto é que eu fiz, né? Eu acabei estudando economia, mas depois fui para as artes plásticas, fui empreender antes das artes plásticas, né? Fui proprietário das Óticas Carol, acho que você, inclusive, na época me entrevistou. Foi. E depois acabei indo para esse mundo das artes plásticas, fiquei 10 anos, me casei com uma artista, né? Com uma pianista, e hoje voltei aos negócios, voltei às raízes, que a aviação sempre foi a minha paixão, inclusive... Quando eu fazia os meus trabalhos de arte, eu fazia os meus trabalhos de arte todos com um avião. Então, todos? Praticamente. E, inclusive, você está convidada para ir no meu museu lá em Itu, né, que se chama Fama Museu, e você vai ter a oportunidade de ver as peças de aviação. Mas isso desde pequenininho? Desde pequeno. Eu me lembro quando eu ia nas reuniões com meu pai, eu já desenhava os aviões, eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de aviação. Agora eu voltei para o negócio, não estou desenhando mais, mas estou aí trabalhando com aviação novamente. Está desenhando um negócio maior. Pois é. Explica para o nosso telespectador como é que funciona esse tipo de empresa. Pois é, a Amaro Aviation é uma empresa de aviação executiva, nós somos operadores das aeronaves da Pilatus no Brasil atualmente e nós alugamos as nossas aeronaves. Além de fazer o chamado fretamento, então nós temos uma frota à disposição dos nossos clientes, nós também fazemos o gerenciamento das aeronaves e também oferecemos o serviço de propriedade compartilhada, que é uma coisa que recentemente... Essa é nova, né? Isso. Esse ramo. Nós voltamos para a aviação em função da propriedade compartilhada. Durante a pandemia, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela regulamentou o 91K, que é chamado a propriedade compartilhada. Então, hoje eu e mais 3 que estamos aqui nesse estúdio, podemos ter um avião e você não precisa se responsabilizar pela aeronave toda. O que um investimento. É um investimento para o seu tempo. O que significa isso? Hoje, a Amaro Aviation ela é operadora do avião. Se eu estiver transportando, por exemplo, uma outra pessoa dentro da aeronave e ela tem algum problema e essa pessoa não estiver a bordo, você não é responsável por isso. Então, você compra uma fatia do avião, você não precisa comprar o avião inteiro. Então, o que eu costumo dizer é que você comprar o avião inteiro é muito oneroso, porque geralmente o avião ele é muito caro e ele precisa voar. Então, a gente vende um pedaço do avião, é o fracionamento, isso é a propriedade compartilhada. Você compra 1/8 da aeronave, por exemplo. Você divide o preço por 8, é isso? Exatamente, você rateia. Por que não por 10, 15 ou 30? A ANAC, ela possibilita até 16, então nós podemos fazer até 16. No caso de helicópteros, até 32. No caso de aviões, até 16. Nós costumamos oferecer, geralmente, 1/8, porque 1/8 dá equivalente a cerca de 62 horas anuais, que seria, assim, o mínimo de razoabilidade na nossa leitura para justificar um investimento. Fazendo uma correção, 62 horas é para 1/16, para 1/8 são 125 horas anuais. Então você tem um pacote de 125 horas anuais. Posso voar 125 horas sem pagar? Não, você na verdade comprou aquela cota e você vai ter aquele custo fixo mensal e toda vez que você voar, obviamente você paga por você estar voando. Mas essas 125 horas são o quê, então? Então, não estou comprando... É um direito seu reservado, porque como você comprou 1/8 do avião, você não pode dominar o avião inteiro.
você vai dominar aquela parte que você comprou. Então a gente rateia o tempo, a gente fraciona o tempo. Isso é o fracionamento, isso é o time sharing, né? Eu posso negociar minhas próprias horas? Aqui tem o direito? Se você não estiver utilizando as suas horas, nós podemos colocar essas horas no táxi aéreo e te ajudar a fazer um offset dos seus custos. Marcos, então, explica para o nosso telespectador como é que funciona isso. Qual é o interesse qual o interesse, qual é o chamariz que vocês abanam para a pessoa se interessar por esse tipo de negócio? É muito caro ter avião? É mais fácil? O combustível, por exemplo, está incluído nessas 126 horas? Sim, tudo isso que você falou faz parte desse pacote de benefícios. Primeiro, você não tem nenhuma dor de cabeça em administrar os seus pilotos, cuidar da manutenção da sua aeronave. Nós oferecemos todo esse serviço. Então, toda a parte de tripulação, manutenção, organização, inclusive, da sua agenda, nós cuidamos para você. Então, o fato do avião realmente ser muito caro e é um ativo que deprecia, obviamente que a gente recomenda a propriedade compartilhada em função disso. Um outro fator também muito importante da propriedade compartilhada é você simplesmente fazer o tempo que você precisa voar e não ultrapassar a sua necessidade. Então, esse eu acho que é o grande diferencial da propriedade compartilhada para as pessoas. Obviamente, no Brasil, as pessoas ainda estão pouco acostumadas. Então, nós temos um trabalho de educação, um trabalho de doutrinação para mostrar para as pessoas esse benefício. Nos Estados Unidos, 50% da frota americana já é compartilhada. No Brasil, eu diria para você que nem 5, Sônia. 50% pessoa da executiva, 50% né? Da frota de aviação privada. Privada. Exatamente. Tá. É compartilhada. Mas a área executiva. Agora, me diz uma coisa. Vocês devem ter feito um levantamento, um estudo aqui no Brasil de potenciais investidores e pessoas que desejam, querem, precisam, né, voar. Você pode revelar aqui para a gente qual foi esse levantamento, qual foi o resultado? Claro. Então, fazendo só essa comparação com o mercado americano que nós estávamos falando, no mercado americano nós temos cerca de 10 mil aeronaves privadas no mercado americano. Metade desses aviões são compartilhados. No Brasil, você tem aproximadamente 1.000 jatos executivos. Eu diria para você que nem 5% dessa frota é compartilhada ainda. Você não tem 50 aviões compartilhados no Brasil. Então, o potencial de crescimento, de compartilhamento de aeronaves no Brasil é muito grande. A rigor, você teria mais 450 aeronaves, sem considerar o crescimento da frota brasileira, que poderiam ser compartilhadas. Então, o nosso trabalho, obviamente, é divulgar e explicar isso para as pessoas. Mas, não obstante, Sônia, nós também oferecemos um serviço de fretamento de aeronave. Então, se você não quer ter a sua cota, você pode simplesmente ligar na Maro Aviation e nós oferecemos um cartão de horas ou fretamos a aeronave para você. Nós oferecemos a solução mais simples de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Você tem esses números também do mercado americano? Tenho. De fretamento? O mercado americano, o fretamento nos Estados Unidos é uma coisa muito comum já há muito tempo. O que eu posso dizer para você é que a propriedade compartilhada, quando surgiu nos Estados Unidos, as empresas de fretamento nos Estados Unidos ficaram preocupadas achando que a propriedade compartilhada ia roubar espaço do fretamento. Isso não aconteceu, porque inclusive as empresas de propriedade compartilhadas começaram a fretar aeronaves também para atender os seus clientes. Então, isso também está acontecendo no Brasil. Obviamente, no Brasil você tem centenas, talvez alguns milhares de pessoas, obviamente não são milhões, a gente sabe disso, que tem potencial para fretar uma aeronave. Mas à medida em que você consegue fazer a propriedade compartilhada, você consegue, de certa forma, democratizar mais o acesso para as pessoas voarem de avião privado. E a grande vantagem do avião privado é a conveniência, o conforto, principalmente durante a pandemia, né? A questão de uma menor exposição. Então, você tem uma série de benefícios para você voar privado. Agora, eu já ouvi de algum desses executivos que têm avião, né? Empresários que têm avião, sobre um temor, que é a manutenção da aeronave, né? Muito preocupados com a manutenção. Nossa, mas aí eu vou compartilhar, como é que vai ser essa manutenção? Qual a segurança que você pode dar? Nós fazemos isso 100% do nosso tempo. Então, nós temos toda uma estrutura, um diretor técnico de manutenção, um diretor de manutenção. O que significa isso? Que a pessoa que está fretando o nosso avião ou que está tendo uma cota dessa aeronave conosco, ela não tem que se preocupar com isso. Nós fazemos isso integralmente. Quando uma outra pessoa que não é do ramo de aviação compra uma aeronave,
ela tem que começar a se preocupar com isso, só que não é do ramo dela. Então, obviamente, a chance dela ter um problema é muito maior. Ela vai ficar mais refém dos tripulantes, ela vai ficar refém do centro de manutenção, ao passo que na Amaro Aviation nós temos essa segurança de oferecer, obviamente, com propriedade, tudo aquilo que a pessoa precisa para voar tranquila. E no Brasil, como você sabe, existe muito TACA, que a gente chama que é o táxi aéreo clandestino. Então, muitas vezes, o empresário acaba delegando a sua secretária que procura uma aeronave e essa aeronave muitas vezes não é certificada, a empresa não está regulamentada e acabam acontecendo acidentes. A nossa empresa é absolutamente regulamentada pela ANAC, nós temos todos os nossos procedimentos, todos os nossos manuais em dia, toda a nossa preocupação técnica e operacional. Então, a gente dá um nível de conforto e de segurança, principalmente para a aviação executiva, muito importante. Também, obviamente, elevando o nível da aviação executiva, trazendo tripulantes que vieram da linha aérea, que podem também ajustar e dar a segurança e o conforto que as pessoas precisam. Marcos, enfim... É muito interessante falar sobre esse nicho pequeno, acho que a gente até falou bastante, tá? Acho que está bem explicado, né, gente? Eu queria entrar um pouquinho agora, mas no próximo bloco, na aviação em si, né? Aviação no Brasil, aviação no mundo, pandemia. Eu vou te explorar, tá? Por favor. Um minutinho só. Obrigado. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. Voltamos com o nosso entrevistado, Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. Marcos, quero falar agora sobre aviação de uma maneira mais ampla. Aviação no Brasil, no mundo, e os obstáculos que a aviação enfrenta, porque realmente é uma das indústrias mais difíceis de você ter algum sucesso. Né? Todas as regras, capital intensivo, mão de obra especializada, financiamento, assento não preenchido em voo, já é perda, é como hotel, enfim, todos os problemas de uma empresa capitalista a aviação tem. Eu queria te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa específica no Brasil que poderia ser melhorada para esse setor deslanchar, fora o ICMS da gasolina? Pois é. Que acabou de voltar, né? Pois é, com certeza sim. Acho que você elegeu bem os pontos, né? Mas eu diria para você que a infraestrutura aeroportuária carece muito no Brasil. Obviamente seria muito importante. No Brasil tem cerca de 5 mil municípios aproximadamente, talvez um pouco mais. Eu diria para você que a aviação comercial, ela atende não mais do que 300 municípios do Brasil. E ao passo que a aviação executiva, ela atende muito mais, ela atende 1.000, 1.500 municípios, mas não chegam aos 5 mil municípios que o Brasil tem. Então, a infraestrutura aeroportuária certamente é um dos pontos mais importantes. Mas também interesse, né? Mas, claro. Porque quando você ganha uma licença da ANAC para voar um certo trecho, você pode ter o presente de ter a ponte aérea Rio-São Paulo, mas você vai ter que voar 4 vezes para o Piauí, onde não existe fluxo. Pois é. Daí a gente precisaria do quê? A gente precisaria de um incentivo, a gente precisaria de um marco regulatório, como tem nos Estados Unidos, incentivando a aviação regional. A aviação regional, ela deixou de existir no mundo, tanto é que os principais fabricantes da indústria não fazem mais aeronaves para 50 passageiros. Porque a aviação regional no mundo acabou, porque não há incentivos para a aviação regional. Então, as empresas aéreas maiores, né, as chamadas majors, obviamente elas concentram o mercado, consolidam o mercado e acabam operando nas principais rotas, então não criam... Mas também tem a contrapartida do abacaxi, onde para ninguém voa, que são obrigadas a manter linha, Isso, né? Tinha muito mais no passado, né? Principalmente... Hoje tem menos? Tem menos. Isso tinha mais no passado, principalmente com a questão do internacional, né? Com a reciprocidade que você tinha. Né? Então, o Brasil acabou mudando, né, a sua legislação. Né? Hoje, inclusive, capital estrangeiro pode investir em empresas de linha aérea no Brasil, que era uma coisa muito limitada no passado. Então, avançou em certos aspectos nesse sentido, mas o que eu estou querendo dizer para você é que subsídios para a aviação regional
talvez carecem, né? A questão do incentivo dos combustíveis, do ICMS, de fato, é algo que ajuda as empresas maiores a terem determinadas rotas e manterem essas rotas, muito embora essas rotas não são preenchidas da maneira que poderiam ser, porque são rotas deficitárias, como você muito bem colocou. Então, eu não vejo outro alinhamento para que a aviação regional funcione, a não ser com o subsídio do governo federal. O governo americano faz isso? Já fez muito, eu acredito que ainda faz. E nos Estados Unidos você tem acordos operacionais entre empresas grandes e empresas menores que você vende capacidade. Então a empresa maior compra a sua capacidade. Então se o avião sai cheio ou vazio, não é uma responsabilidade da empresa que está operando. Então esse tipo de acordo operacional, que é o chamado CPA nos Estados Unidos... Isso é fretamento? Não, isso na verdade, é um fretamento, de certa maneira. Regular. Regular. Você, na verdade, faz um negócio específico. Isso nos Estados Unidos tem muito, está tendo mais no Brasil, mas as empresas todas nesse momento de mercado, como você sabe, após pandemia, estão sofrendo muito, em função, obviamente... As americanas conseguiram 50 bilhões de dólares, né, de apoio. O Brasil conseguiu quanto? Nada. Na verdade, as empresas elas estão lutando, todas elas, aí para sobreviverem, cada uma da sua maneira, estão lutando para manter o seu nível de serviço, o seu produto, a sua qualidade. Você sabe, Marcos, que eu sempre, enfim, voo muito, né? Viajo pelo Brasil muito, e toda vez que eu pego uma ponte aérea, que é carérrima, está muito caro, eu penso, bom, está caro, estão tendo que... eles próprios, a empresa própria, subsidiar o voo, sei lá, para o Amazonas, ou para o Maranhão, para onde for, que aí são rotas deficitárias. E aí eu comigo mesmo falo assim, ai gente, que bom que está caro, porque a manutenção está sendo feita. Pois é. Porque você vê... eu acho que esse caro, ele é fruto de uma demanda reprimida da pandemia. Eu acho que as passagens elas vão, obviamente, voltar a patamares menores. Mas ao pré-pandemia, essas rotas premium, você acha que algum dia volta? Eu acredito o seguinte, eu acredito que nos últimos 20 anos no Brasil a aviação mudou, né? Você começou sua carreira na aviação, que você me contou, e você sabe muito bem disso. Até 2001, 2002, eu costumo dizer que a aviação era muito mais o filme do aviador e passou a ser o terminal do Tom Hanks. A aviação passou a ser caótica a partir de 2001, com os atentados, a questão da segurança. Tudo isso influenciou muito a aviação, também para um aspecto mais de uma commodity. A aviação passou a ser mais uma commodity do que um serviço, do que a qualidade. Então, o nível de serviço geral das empresas de aviação caíram muito, o que é verdade. Mas muitas pessoas também passaram a voar. Pessoas que não voavam, pessoas que andavam de ônibus passaram a voar. Então, isso foi um movimento muito forte pré-pandemia. Pois é, exatamente. Esse volume voltou hoje? O volume já voltou praticamente aos níveis de 2019. Então, o volume já está elevado novamente e os preços estão muito caros, como você muito bem identificou. O que eu acho que tende a acontecer, obviamente, o preço da tarifa tende a se normalizar em algum momento. Mantendo essa ótica hoje, quantos anos ainda nós vamos ter esse preço cobrado por 3 anos praticamente invalidados, onde você tem que continuar a pagar todos os seus compromissos, funcionários? Aliás, tem uma coisa que o Brasil fez e o pessoal achou ruim, as empresas acharam ruim, foi obrigar as empresas a manter seus funcionários, né? Houve uma flexibilidade nisso, mas durante a pandemia eles mantiveram seus funcionários. Isso não aconteceu na Europa. O caos hoje que a Europa vive em termos de aviação, eu nunca vi igual. Eu acabei viajando ano passado, perde mala, não tem ninguém para te atender no balcão. Eu falei, nossa, cheguei aqui no Brasil, fiquei feliz, falei, nossa, a aviação está funcionando. Porque muita gente que era especializada, que acabou sendo demitida, depois acabou não retornando para essas empresas. Não voltou mais. E como você muito bem lembrou, você precisa de uma mão de obra especializada e você não tem facilmente para contratar. E não é só isso, está tudo atrasado. Todo mundo no seguro-desemprego europeu. Pois é. Não quer mais voltar para trabalhar. Pois é. Muito. Por esse lado, muito foi uma coisa boa que aconteceu no Brasil, né? Uma coisa boa que aconteceu.
enfim, todo mundo chiou, porque... Então, justamente, essa é uma das razões desses preços altíssimos, né? Pois é. Estão pagando por um passado... Mas, retomando o raciocínio, eu acredito que esses preços tendem a cair porque é um negócio de escala, é um negócio que é voltado para o preço e é um mercado irracional, diferentemente do mercado, por exemplo, do mercado financeiro, que você tem bancos que trabalham com uma lógica, com uma matemática. A aviação é muito motivada pela paixão. Então, muitas vezes, você não consegue seguir determinadas lógicas, determinados comportamentos de preço. Não é tão racional quanto a gente gostaria que fosse. Como não, gente? Tem que ser. Tem que ser, mas infelizmente não é. E por isso que as empresas acabam quebrando muitas vezes. A aviação tem uma questão que é a da paixão, né? Pois é. Quem entra na aviação é porque tem paixão, porque pelo negócio... Como você conheceu muito meu pai, você sabe que ele costumava dizer que o querosene de aviação é melhor que um Chanel número 5, né? Mas ele era assim. Eu vou contar aqui no ar uma história do seu pai, que há muitos anos, quando eu comecei, né, a trabalhar, e eu lembro que eu fui entrevistar ele, passei ali por uma sala que estava o diretor financeiro, que aliás já morreu, que era o Jorge Pinheiro. Uhum. E falou assim: Jorge, acabei de comprar 30 aviões XPTO de não sei o quê. Ele falou: mas comandante, a gente não tem dinheiro. Ele falou: vire-se. Eu falei, comandante, como é que eu vou fazer isso? Essa era a época do sonho, né? Pois Todos os empresários naquela época que entraram nesse ramo eram sonhadores. Pois é. E eu vou estender só aqui um pouquinho. Quando você começa na aviação, você começa normalmente com uma frota nova. O custo de manutenção dessa frota nova é muito mais baixo do que depois de 10 anos. Com certeza. Então, todas as empresas entram, sei lá, a Gol entrou com preços baixos, low fare, etc. e tal. O que aconteceu? Depois de 10 anos não tem mais como segurar. Azul. Esse é o problema. Mesma coisa. Na aviação executiva, isso aí pode ser contornado? É assim também, porque o que acontece? As aeronaves elas ficam mais antigas, elas vão apresentando mais problemas de manutenção, os custos eles aumentam. Então, uma empresa aérea nova vai ser sempre mais eficiente Low fare. Uma empresa aérea. Exato. O ideal, na verdade, é ser low cost, high fare, não low fare. O ideal é ser high fare, porque aí você consegue ter lucro. Se você é uma low cost, que você tem um custo baixo e você cobra uma tarifa muito baixa, você opera muito no seu limite. Se você tem um custo muito baixo e consegue oferecer um serviço diferenciado, como você sabe, na minha empresa eu costumo levar o legado do serviço do meu pai, né, que é uma coisa que eu aprendi com ele e acho muito importante. E na executiva ainda a gente consegue fazer isso. Então a gente cuida com muito carinho dos nossos clientes, no nível de tratamento, na apresentação, no nosso serviço de bordo. A gente tem louças da Hermès a bordo dos aviões. Então a gente oferece um cuidado, mas é para um nicho que hoje em dia a aviação ela já não tem mais, digamos assim, aquele volume que mereceria para bem isso. poucos, né? Pois é. Marcos, mas um dia chegaremos lá. Vou te interromper um minutinho, por favor. Tá? Gente, no próximo bloco tem mais Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. Não saia daí. Voltamos com Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation. Marcos, como bem nosso programa aqui diz, vamos entrar na área ESG. Uhum. Aviação elétrica. Como vai acontecer isso e quando vai acontecer? Pois é, são duas vertentes importantes. Uma delas que nós já estamos fazendo hoje, que é compensar os créditos de carbono. Tá. Então, isso é uma coisa que nós já oferecemos aos nossos clientes. Nós temos uma parceria com a ONG. Ele pode compensar o crédito do voo dele, pode neutralizar o carbono do voo dele, fazendo uma doação, plantando árvores na Amazônia. Então, isso é uma coisa que nós já oferecemos para os nossos clientes e alguns dos nossos clientes contribuem. Então, isso é uma coisa muito positiva que já está acontecendo para neutralizar o carbono dessas aeronaves, desses voos. Agora, a aviação elétrica é uma coisa que, de fato, está acontecendo no mundo.
demorou mais do que os veículos elétricos, mas ela vai acontecer mais para o final dessa década do que para o meio dessa década, mas nós estamos muito atentos, principalmente para a aviação regional, esses aviões tendem a ser 100% elétricos ou híbridos, né, como inclusive alguns veículos são. Já no caso dos aviões... Híbrido, eu já me sinto mais segura. Pois é. Porque sou de uma geração onde entrar num avião elétrico... Eu nunca tive ainda a oportunidade de voar num avião elétrico. Dizem que deve ser muito bom, deve ser muito... silencioso. Silencioso, né? Então deve ser uma experiência de voo quase como um planador, então a experiência deve ser muito agradável. Agora, eu entendo a sua preocupação, mas eu entendo também que à medida em que a tecnologia avança e que as baterias, principalmente, que hoje o grande gargalo é a bateria... Você carregar uma bateria desse peso, Pois né? Ela é muito pesada, então ela tira muita eficiência do avião. Então, as empresas estão muito empenhadas em diminuir o tamanho das baterias e torná-las mais, obviamente, menos onerosas. Então, eu acredito que com o tempo, a gente vai conseguir ter um avião 100% elétrico. Qual é esse tempo? Eu acho que mais para o final dessa década. E eu acho que é um tempo relativamente rápido, se você pensar, né? Então, em menos de 7 anos, eu acredito que grande parte já dos ares serão preenchidos com aviões elétricos. Acelerado o processo. Eu acredito dessa forma, estou empenhado nisso, é uma coisa que eu me interesso muito e acredito que isso vai ser, como eu estava dizendo, um grande game changer, uma grande mudança para o setor, essa conscientização, da mesma forma que o nível de serviço da aviação no passado, com empresas não só como a TAM, mas como a Varg, como a Panair, que você conheceu, o TWA, ofereciam... A Panair não conheci. A Panair não. Não é tão atrás. Mas a gente sabe, né? A gente lê, né? A gente vê que era um nível de serviço espetacular. Pois é. Mas então eu acredito nisso. Eu acho que a aviação elétrica vai mudar de novo o paradoxo da aviação e a gente tem que estar preparado para isso, né? Agora, em termos de desenvolvimento sustentável, a indústria, vamos dizer, uma Embraer da vida, ela tem, você tem notícia se ela tem trabalhado nesse sentido? Muito. Como que está o estágio? Eu sei que eles estão muito empenhados em desenvolver já um eVTOL, né? Que é um veículo para mobilidade urbana, que já está bem desenvolvido, que não é um avião propriamente dito, mas é um eVTOL. O que é isso, eVTOL? Um eVTOL é como se fosse, digamos assim, um veículo para 6 passageiros, 7 passageiros, que pode se deslocar dentro das cidades num raio de até 50 quilômetros, muito possivelmente. Então, seria quase como um táxi aéreo dentro das cidades. Então, os eVTOLs, eles estão sendo... Eu pego um eVTOL que voa até... Não vai ser bem assim, porque como é que vai ser? Vai ter que ter uma regulação, porque você não vai poder decolar aqui da frente do estúdio e ir, por exemplo, para o aeroporto. Só se helicóptero. Helicóptero. Você vai poder... Esses eVTOLs devem operar muito possivelmente nas próprias, obviamente, bases operacionais de helicóptero, nos próprios helipontos. Então, eu não vejo ainda que você vai ter, por exemplo, um eVTOL decolando da rua. Isso é uma coisa, né, como você costuma ver nos filmes, né, que você tem veículos aéreos voando. Isso é uma coisa que eu acho que está muito distante. Jet Jackson. Pois é, exatamente, eu ia dar esse exemplo. Acho que isso está distante de acontecer. Eu acho que vai ser mais operando do jeito que os helicópteros já operam. Então a Embraer já tem desenvolvido um projeto do IVE, se eu não me engano, o nome desse veículo. Elétrico, para essa finalidade. E ela já sinalizou também, pelo que eu acompanho, que ela pretende também fazer aviões elétricos. E eu acredito que os engenheiros da Embraer devam estar trabalhando nesse sentido já. Quando é que a maior parte das pessoas vai poder voar a um preço acessível? Pois é, hoje já estão voando, né? Eu acho que assim, já existe, perto de 20 anos atrás, já é muito melhor do que era, com certeza, né? Já democratizou muito a aviação comercial. A gente espera contribuir para que a aviação executiva seja mais democrática também, né? A gente está trabalhando para isso. E eu quero agradecer a entrevista, foi um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E falar de aviação. Céu de brigadeiro para a gente. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!